O deserto do Saara está inundado, o furacão na Flórida pode ser pior do que os próprios climatologistas tinham previsto, e aqui no Brasil a seca ainda continua muito grave em várias regiões, colocando em risco inclusive a produção de alimentos. A gente já tem visto algumas cadeias produtivas que estão alegando dificuldade de produção e alta nos preços por conta da seca. Isso tudo tem a ver com mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. É por isso que esse vídeo aqui quer fazer um pouco essa relação de todos os temas. Eu sou Mariana Grilli, eu sou jornalista especializada em agronegócio e eu estou prestes a ir para a Colômbia, onde vai ser discutida a Convenção da Diversidade Biológica, que é essa convenção discutida pela ONU a cada 2 anos. Esse ano acontece lá na Colômbia e a expectativa está muito grande, porque a ideia é exatamente tentar alinhar essas agendas de clima e biodiversidade, porque na prática não tem como desassociar os temas e a humanidade está cada vez mais prestando atenção nisso. E como eu disse, tudo isso tem muito a ver com o nosso alimento. Bom, eu fiz aqui o meu texto de apoio para trazer aqui as informações bem certinho para vocês, então eu vou me guiando por aqui. E hoje o assunto principal sobre a convenção, sobre a COP16, é o Protocolo de Nagoya. Eu já gravei aqui alguns outros vídeos falando da convenção, falando de outros temas relacionados a essa reunião lá na Colômbia, e o Protocolo de Nagoya, ele é uma das ferramentas da Convenção da Diversidade Biológica. O Protocolo de Nagoya é um acordo internacional que regulamenta o acesso a recursos genéticos e a repartição justa dos benefícios decorrentes da sua utilização. Então, tá, o que isso quer dizer? Quer dizer, em poucas linhas, que o país A, se ele utiliza a genética do país B, ele tem que começar a repartir os benefícios disso. E esses benefícios, eles podem ser monetários e não monetários. Então, são 4 objetivos principais do Protocolo de Nagoya. O primeiro deles, sem a menor dúvida, é contribuir para a conservação da biodiversidade no planeta inteiro, né? E esse uso sustentável das genéticas. Sustentável literalmente, né, no sentido econômico, social e ambiental. O segundo objetivo, então, é assegurar o acesso justo e equitativo aos benefícios dos recursos genéticos, né? Então, eu falei desse exemplo do país A para o país B, mas mesmo dentro dos países, então, mesmo aqui dentro do país, né, dentro do Brasil, a gente precisa ver esse recurso genético chegando às comunidades tradicionais, porque a repartição de benefícios tem muito a ver com esse conhecimento tradicional. O terceiro objetivo é, então, impedir a biopirataria, impedir essa apropriação indevida da genética alheia. E quarto e último objetivo é proteger o conhecimento tradicional associado aos recursos biológicos. Então, é nesse ponto que é importante a gente falar o que é conhecimento tradicional, né? Isso, de fato, ainda é uma discussão dentro do Brasil, mas parte-se do princípio de que são as comunidades tradicionais, aí a gente está falando de indígenas, de quilombolas, quem realmente detém o conhecimento daquela genética no seu habitat natural. Então, os povos da floresta é que conhecem as sementes, né, que conhecem como que aquela genética lida na biodiversidade local, e é importante que esse conhecimento tradicional seja reconhecido e que essas comunidades também se beneficiem dessa repartição. Um dos exemplos que a gente pode citar, por exemplo, é aqui no Brasil o açaí, né? Então, assim, o açaí, ele é originário do Brasil, é um DNA nativo nosso, né? E se ele for plantado em outros países que tenham ali condições de clima, de geografia parecidos, essas populações, esses outros países, eles, em tese, e é o que é discutido no Protocolo de Nagoya, deveriam pagar para o Brasil sobre essa genética, né? Agora, o que é a repartição de benefícios em si? Quando que ela acontece, né? De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, isso acontece só quando determinada genética realmente influencia na agregação de valor do produto final. Então, se o açaí for utilizado pela indústria cosmética e ele realmente agrega valor
seja no sentido de consistência, de perfume, das várias características que o produto tem, se for comprovado que o açaí realmente agrega valor ao final, aí sim acontece a repartição. Não pode ser meramente ilustrativo, digamos assim. O Protocolo de Nagoya, criado em 2010, ele foi motivo da criação da Lei da Biodiversidade aqui no Brasil em 2015, que é a lei número 13.123/15, que dispõe, então, da repartição dos benefícios para a conservação e para o sustentável das genéticas, né, da nossa biodiversidade. Nessa lei de 2015, o Brasil também criou o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que tem o objetivo de promover a valorização do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados. Aí, de novo, falando dos conhecimentos tradicionais das comunidades que detêm esse conhecimento. E aí, essa palavra deter também é muito específica, porque um dos assuntos discutidos no Protocolo de Nagoya é quem é o detentor do conhecimento, quem é o provedor do conhecimento. Uma das minhas fontes me disse recentemente que as comunidades indígenas, e, na verdade, povos tradicionais de uma forma geral, alegaram que não foram consultados no momento de toda essa criação de mecanismo de repartição de benefícios. Então, são mecanismos que o Brasil precisa organizar para mostrar na COP16 e até o momento não se está muito claro se isso vai acontecer. Inclusive, falando de timing de COP16, como eu disse, esse Fundo Nacional da Repartição de Benefícios ele foi criado em 2015, mas só agora, literalmente agora, em outubro de 2024, é que está acontecendo a primeira liberação de recursos. Fico me perguntando aqui se não é exatamente para mostrar serviço durante a COP16. Estarei lá e trago informações a respeito. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o fundo hoje em dia tem 9 milhões de reais, que aí passam a ser agora destinados, agora literalmente em outubro de 24, eles começam a ser utilizados, esse volume. Outros 16 milhões de reais já tinham sido movimentados para projetos. E aí, quando diz projetos, não necessariamente o valor foi repassado lá para a comunidade local, mas sim pode ter sido revertido em projetos de assistência, de apoio social, enfim. Um valor que vira benefício não monetário lá na ponta, né? E uma das discussões também em relação a esse fundo é que como que ele se alimenta, né? Assim, como que o dinheiro vai parar lá? O Ministério do Meio Ambiente aponta que 1% da receita líquida anual das indústrias que utilizem esse patrimônio genético, 1% dessa receita vá para esse fundo. As indústrias de cosméticos, né, as farmacêuticas, a própria indústria alimentícia também está abarcada nesse 1%. E aí o fundo ele é gerido pelo BNDES e esse dinheiro é repassado conforme o Ministério do Meio Ambiente julga ali os projetos conforme as necessidades. Bom, o que a gente está falando aqui, então, de assuntos que precisam ser esclarecidos, né? O próprio conceito de acesso à genética, né? Então, o que é acessar uma genética? Acessar um patrimônio genético. É você ir até a floresta, literalmente, adentrar a floresta, pegar uma amostra, fazer coleta de sementes, acessar a genética e esse patrimônio, é conversar com os povos indígenas, é um conhecimento verbal que se passa, ou até mesmo, de acordo com uma dessas fontes que eu andei conversando, você acessar uma genética que já está em laboratório. Isso é acesso genético? Então, assim, no caso, a gente teria que voltar a várias casas de discussão para deixar esses conceitos muito claros. Primeiro, para a proteção da biodiversidade. Segundo, para que esse patrimônio genético não vire uma bagunça aqui dentro do país, né? Portanto, para encerrarmos,
É isso, ainda não se tem um acordo com relação a como será realizada de fato a repartição justa e equitativa dos benefícios, quais que são os espaços de diálogo com as comunidades tradicionais. E também faltam definições sobre o pagamento e o reconhecimento dos territórios. Porque se a gente ainda tem aqui no país problemas em relação à questão da demarcação de terras indígenas, ao reconhecimento desses povos e seus territórios, como que a gente vai repartir benefícios com eles? Então, esse é um ponto chave que vai ser discutido lá na COP16, não só por causa do Brasil, mas por causa de todos os países. Então, é um tema extremamente importante para a sociobioeconomia, né, para a sociedade, para a biodiversidade, para a economia desses povos, para a manutenção, para a preservação das nossas florestas e, de novo, para o nosso alimento, né, porque às vezes a gente pensa num aspecto muito realmente limitado, né, de mas o alimento é o arroz, o feijão, a maçã, a banana, a carne. Mas a gente está falando de genéticas diversas. O Brasil detém 20% da biodiversidade do mundo, né? Então, assim, as plantas, né, as próprias plantas medicinais, todas as frutas que são possíveis de imaginar aí nos 5 biomas que a gente tem, né? Tudo isso tem a ver com a alimentação, tem a ver com a agricultura familiar, que não é só o extrativismo de ir lá buscar na floresta, mas também de produzir e repartir os benefícios a partir disso. Enfim, então essa é uma discussão que tem muito pano para manga. Eu estou estudando em relação a isso também, pretendo aprender bastante lá na Colômbia e trazer mais informações para vocês. Eu continuo publicando minha coluna no UOL toda quinta-feira, tem newsletter no LinkedIn toda sexta, e a gente vai conversando nas diferentes redes sociais para você se manter bem informado em relação ao agronegócio de uma forma um pouquinho diferente e bem curiosa.